Oi, vamos continuar o nosso estudo? Agora nós vamos comentar alguns fatos da língua que vocês já devem ter percebido, mas não pararam para pensar. Isso é muito comum. A gente até percebe, na hora que vai falar, fica na dúvida, mas sei lá, dá trabalho ficar pesquisando, né? Não, não dá trabalho não. Nós vamos pesquisar aqui agora. Então, olha só, eu coloquei bem assim. Você, um falante da língua, já reparou que alguns nomes de lugares podem ou não ser antecedidos de artigos? Já repararam? Já tentaram colocar um artigo antes da palavra Juiz de Fora? A cidade, tá? Então, pensem aí, tá? Vão pensando e vão prestando atenção aqui. Olha só, continentes. Alguns continentes tranquilamente aceitam, tá? Então, vou pegar aqui. Continentes. Então, nós temos aqui, ó, África. A África. Nossa, peguei errado, gente. Vou pegar esse, que é mais grossinho. Isso. A África é um continente com grande diversidade étnica e cultural, tá certo? Eu posso colocar o A tranquilamente. A África. Diferente da palavra Juiz de Fora, tá? O Juiz de Fora fica parecendo uma pessoa. A Juiz de Fora, só se eu subentender a cidade de Juiz de Fora, tá certo? Mas direto a Juiz de Fora fica estranho, tá? Aí depois vem aqui, ó, vou comparar aqui embaixo, ó, com um país, né, que não aceita. Por exemplo, nós temos aqui, ó, países Portugal, Angola e Moçambique são países lusófonos, falam língua portuguesa. Então, olha só, eu não consigo colocar nem A nem O antes desses nomes. O Portugal, a Portugal. A Angola, o Moçambique, a Moçambique. Nenhum deles aceita. É uma característica da língua, é um fato. E nós devemos observar isso, tá? Então, vamos voltar aqui em cima aos países. O Brasil é o maior. O Brasil, eu consigo colocar tranquilamente o ozinho aqui, ó, antes de Brasil. Aceita o artigo. Rio de Janeiro também aceita. Olha só, o Rio de Janeiro, tá? Aceita. Já Brasília, como Juiz de Fora, não consegue, não aceita. Brasília é a capital do país. Professora, mas eu posso falar, a Brasília está estragada. Claro que pode, mas aí é o carro, né? Não é a capital do país. Eu tô falando de lugares. Vamos prestar atenção, Brasília não aceita. E eu coloquei aqui uns macetezinhos para vocês observarem, tá? Na hora de estudar. Então, assim, estão na dúvida? Estão na dúvida sobre se aceitam ou não na hora de escrever, tá? Isso é na hora de escrever. Então, olha só, existem dois verbos que nos ajudam, são aceitos. Olha só, voltar e vir. Então, assim, estou na dúvida? Coloca assim, ó, vim da África. Olha só, da. Nós já aprendemos em algum momento que a gente pode usar, contrair a preposição com o artigo, de mais a, da. Apareceu o azinho aqui, ó, é porque a África aceita. Vamos tirar a prova, né? A prova dos 9, vamos lá. Voltei de Portugal. Observe o seguinte, ó, de Portugal. Apareceu a preposição sozinha, não apareceu artigo nenhum. Voltei de Angola. Voltei de Moçambique. Olha aqui, vim de Brasília. Ó, fora de contexto fica aparecendo o carro mesmo, tá? Mas aqui vamos ter em mente que é um local, ok? Outro lugar que é o Brasil. Lembra que eu falei que o Brasil aceita o artigo? Se eu voltar, voltei do Brasil. Eu não posso dizer voltei de Brasil. Fica estranho, sou esquisito. Voltei de Brasil. Não, voltei do Brasil. É porque a palavra Brasil, ela deve ser antecedida do artigo masculino, no caso. Ok? Então, são só alguns macetezinhos na hora de vocês escreverem e vocês se lembrarem de usar. Tá? Ok? Outros casos interessantes, tá? Que merecem a nossa atenção, tá? Então, por exemplo, quando nós usamos a palavra ambos, que dá o sentido de os dois, né? Numeral. Então,
é comum, nós devemos usar um artigo, olha só. Ambos os garotos, não é ambos garotos. Ambos os garotos. Olha o os aqui, ó. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês devem prestar atenção na hora de produzir textos, se forem usar ambos. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar toda uma espécie. Olha só. E contexto de novo, tem que ler, analisar, né, no contexto. Quando eu coloco assim, o trabalho dignifica o homem. Olha só que interessante. Quando eu coloquei o trabalho, eu estou me referindo a qualquer tipo de trabalho, seja ele de qualquer natureza. Dignifica o homem. Nesse caso aqui, né, a própria palavra homem, ela já pode se referir à espécie que engloba homens e mulheres, né? Ela no singular, ela tem essa capacidade. O homem aqui se refere tanto aos homens quanto às mulheres. Então, no singular, né, colocado assim dessa forma, eles têm essa capacidade, né, de indicar toda uma espécie, de ter um sentido ampliado. Quando o nome já está no plural, o artigo cumpre também a função de marcar o número. Eu acho que já conversamos sobre isso lá em substantivos. O pires, olha aqui, ó, o pires, quer dizer que é um só. A palavra já tem o S. Lembra que nós falamos que o S é marca do plural na nossa língua? Mas aí nossa língua tem algumas não, várias exceções, né? Então, há palavras que já tem o S. Como é que nós vamos diferenciar? Uma das formas é, no caso, através do artigo. O pires, um pires só. Os pires, mais de um. O atlas, um atlas só. Os atlas, mais de um. Entenderam? Então, ó, função do artigo. Olha só, um uso também que é interessante também para na hora da produção de texto. Usa-se o artigo depois do pronome indefinido, todo ou toda, tá aqui, ó, masculino ou feminino, todo ou toda, para conferir uma ideia de totalidade. Sem o uso dele, sem o uso do artigo, o pronome assume a noção de qualquer. Vou dar um exemplo. Toda a classe parabenizou o professor. Foi a classe inteira, todinha. Toda a classe possui alunos interessados e desinteressados. Isso é qualquer classe. Qualquer classe em que a gente pensar. Viram a diferença? Outro exemplo. Comi todo o bolo. Comi, quer dizer o quê? Que eu comi o bolo inteiro. Tá certo? Agora, se eu disser todo bolo de chocolate é delicioso, é qualquer bolo de chocolate. Adoro, tá certo? Aí eu coloquei embaixo, olha só, mas eu já uso assim, prof. Só não tinha parado para pensar no assunto. Eu sei, vocês já usam isso, eu imagino. Vocês escreveram produções de textos maravilhosas. Eu corrigi, só que na nossa prova a gente tem dois momentos. O momento do uso, que é a produção de texto, que é, nossa, super valorizada, né? E tem também aquela parte de pensar na língua, na forma como ela foi usada, a interpretação, a compreensão, né? Os usos que fazemos das palavras, isso também é importante. Então aqui é um outro momento, um momento de reflexão sobre como usamos a nossa língua. Continuando. Agora nós vamos falar do uso do artigo antes de pronomes possessivos, né? Então nós temos aqui como exemplos, adoro o meu vestido, deixa eu pegar a caneta, adoro o meu vestido longo. Então nós temos aqui o artigo, né? E nós temos do lado o pronome possessivo. Mas eu posso dizer simplesmente adoro o meu vestido longo. Tá? Eu acho que eu uso os dois indiscriminadamente. Eu acredito que a maioria de nós faz isso, né? É só observar que isso é possível. A utilização do artigo indefinido pode indicar também uma ideia de aproximação numérica. Por exemplo, olha o caso aqui que eu coloquei. O máximo que ele deve ter é uns 30 anos. Olha só, eu não sei exatamente quantos anos ele tem. Pode ser 27, 28, 30, 32. Então,
ele tem também essa possibilidade de uso na nossa língua, ok? Espero que tenham aproveitado os vídeos, que estudem bastante e façam o exercício que eu deixei lá no AVA para vocês. Beijo da prof.